Flávio de Rezende Carvalho. Nasceu em Amparo, Barra Mansa, Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto de 1899. Membro de uma família tradicionalista, mudou-se para São Paulo em 1900 e em 1911 foi enviado a Paris para estudar em uma escola interna francesa. Em 1922 formou-se em Engenharia Civil na Universidade de Durham, na Inglaterra, tendo feito paralelamente um curso de artes plásticas. E voltou ao Brasil logo após a Semana de Arte Moderna. Aqui exerceu a função de calculista de grandes estruturas e até chegou a trabalhar no escritório de Ramos de Azevedo, o maior de São Paulo na época. Flávio foi engenheiro, arquiteto, decorador, artista plástico, cenógrafo, estilista, figurinista, teatrólogo, pintor, desenhista e escritor, filósofo, antropólogo, performer, flash mobist, músico e outros. Eficácia. Eficácia foi um dos seus primeiros projetos arquitetônicos. Foi projetado para o concurso do Palácio do Governo de São Paulo em 1927. Teve grande destaque por sua originalidade e ousadia. Porém, o público não estava preparado para tamanha inovação e Flávio acabou perdendo. Farol de Colombo. Com influência modernista e vernacular, seu projeto para o concurso internacional do Farol de Colombo foi fortemente apreciado pelo júri, composto por ninguém menos que Frank Lloyd Wright. Novamente, não foi o projeto ganhador, porém sua obra foi publicada em cor na La Union Pan-Américaine, documento francês, muito importante na época. Fazenda Capuava. É na Fazenda Capuava, em Valinhos, onde Flávio de Carvalho tenta levar a arte para dentro da vida. Apesar de sua rigorosa simetria e o desejo cênico expressionista, o partido da obra é um reflexo de inspirações relacionadas a seu contato com o arquiteto americano Frank Lloyd Wright. Mesmo sem evidências do seu encontro com Wright, percebe-se o motivo do templo maia e seus beirais alongados, também contemplados pelo arquiteto americano em um de seus projetos. Percebe-se então o quanto Flávio de Carvalho estava antenado aos movimentos modernistas no exterior e como sempre buscava vanguarda em suas obras. O conjunto de casas na Alameda Lorena. O conjunto de casas da Alameda Lorena foi construído na década de 30 e finalizado em 1938. Localiza-se na Alameda Lorena com a Alameda Ministro Rocha de Azevedo no Jardim Paulista, antiga Vila América em São Paulo. É constituído por 17 casas, 10 voltadas para a Alameda e 7 voltadas para uma rua interna, formando uma vila com comunicação entre as casas. O principal objetivo do arquiteto com este projeto é divulgar uma maneira correta de morar, colocado em prática através da redução das plantas das casas para que os moradores passassem menos tempo dentro de casa e vivenciassem mais a cidade. Com pouco interesse de famílias para alugar essas casas, Flávio resolve, na década de 40, vendê-las. Começa então a descaracterização de suas casas modernistas. Implantação. O terreno escolhido é plano e sofreu poucas modificações. A principal delas foi a abertura da rua interna. Foram implantadas 10 casas na área perimetral e 7 na área interna, visando o maior aproveitamento do terreno. A exclusão do estudo de insolação trouxe problemas com o conforto ambiental de todas as casas do conjunto. Problemas que não foram mostrados em uma propaganda enganosa de jornal da época. No conjunto encontram-se 2 modelos de casa e 3 tipos de planta. Independente de qual seja o modelo, a setorização é evidente. A distribuição dos cômodos apresenta uma relação tripartida, na qual os cômodos do serviço encontram-se ao fundo, os dormitórios no segundo pavimento
e a área social fica voltada para a rua. Plantas. Todas as casas do conjunto apresentam em seu programa sala, sala de jantar, cozinha, área de serviço, dormitório de empregada, banheiros, entrada de serviço, dormitórios, circulação e terraço, apresentando em algumas também um mezanino sobre a sala. Uma das áreas principais é a sala de entrada, com pé direito duplo, que faz uma articulação visual entre os pavimentos. As casas apresentavam corredores estreitos, com aproximadamente 80 centímetros, trazendo certa dificuldade na circulação interna. As casas no interior do terreno eram geminadas e maiores que suas vizinhas externas. Também não possuíam elementos curvos, apresentavam um dormitório a mais e sala sem pé direito duplo. Nessas casas, a cozinha, área de serviço e banheiros apresentavam dimensões mínimas, sendo muito pequenos e diminuindo ainda mais o interesse de famílias em alugar as casas. Elementos que se destacam. Dentre os elementos que se destacam estão as janelas de canto, a utilização de elementos curvos, o pé direito duplo, as lajes planas utilizadas como terraço, a criação de fachadas duplas que contemplavam duas entradas, a utilização dos terraços como uma forma de interação do morador com a cidade e seus vizinhos, além de janelas com tamanhos generosos, um pouco incomum para a época. As escadas de ligação entre pavimentos eram de grande proporção e em madeira, o que a tornava um elemento de grande destaque e decorativo. Flávio de Carvalho não teve muitas obras arquitetônicas realizadas, porém sempre esteve presente na mídia com suas inovações e escândalos. Durante a procissão de Corpus Christi, na denominada experiência número 2, Flávio faz o caminho inverso ao dos fiéis. De boné na cabeça, contraria as normas religiosas e o sentido da marcha coletiva, revestida de simbolismos. A manifestação, tomada como blasfêmia, resulta em prisão depois de escapar do linchamento proclamado pelos religiosos. O espetáculo Bailado do Deus Morto, escrito e dirigido por Flávio de Carvalho, chocou São Paulo com um conceito provocativamente expressionista. Estreou em 5 de dezembro de 1933. Era a primeira peça do recém-criado Teatro da Experiência. O cenário e figurinos eram de alumínio e tecidos rústicos. O bailado ocorria em volta de um deus animal e cartazes compunham a frase "A psicanálise matou Deus". Sob argumento de que atentava contra os bons costumes, a polícia proibiu a peça O Bailado do Deus Morto antes mesmo da quarta encenação. Em 1947, desenhou a polêmica série trágica Ou Minha Mãe Morrendo, que lhe rendeu mais uma alcunha, a de pintor maldito. Mas foi a sua experiência número 3 que teve a maior repercussão. Flávio desenha um traje masculino que considera adequado ao clima tropical brasileiro e choca o público nas ruas de São Paulo desfilando de saia de pregas, blusa de mangas bufantes, meia rastão, chapéu de nylon e sandália de couro. Incompreendido por seu tempo, Flávio de Carvalho está entre as referências modernistas mais contundentes das primeiras décadas do século passado, ainda que não receba o reconhecimento na história. Afirmava que a evolução do homem só aconteceria após a superação dos valores ocidentais, morais e religiosos. Seus estudos ignoravam a lógica da fragmentação dos saberes. A sociedade de seu tempo não conseguiu entender a proposta e decodificou o fenômeno da genialidade como loucura. Loucura.